Boa tarde, muito obrigada pelo convite, obrigada por todo mundo que está aqui, já tem bastante gente, bem legal. Só mesmo começar agradecendo, né? Não tem jeito, aquelas não tem jeito. Fico muito feliz de vocês me encontrarem no Instagram, acompanharem o trabalho, e aí eu estou vendo que o trabalho está dando frutos. Fico muito feliz com isso, tá? A Tainara me falou, né, que teve bastante gente aí que se inscreveu. Então, tem bastante gente querendo descobrir sobre a Antártica, querendo conhecer o gelinho, né, ainda mais nesse calor. Acho que o pessoal está aí querendo um pouco de neve. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Então, eu vou falar um pouco, tá? Sobre a Antártica, sobre o que eu já fiz, e aí depois a gente abre para perguntas e vai discutindo, tá bom? Então, hoje eu vou falar da Antártica, um mundo de possibilidades. Então, vocês vão ver que eu vou falar alguns exemplos, tá? E a gente pode aí explorar muito mais. O que eu vou mostrar são os trabalhos, os projetos, principalmente, que eu participei mais de perto, os meus e os que eu estava presente, mas a gente pode ter outros aí, que depois no debate vocês podem ir perguntando e a gente vai discutindo. Como a Laura falou, eu sou a doutora Francine Elias Vieira, eu sou bióloga, doutora em ciência ambiental. Eu fiz o meu doutorado na Espanha, na Universidade Autônoma de Barcelona. E, como pesquisadora, eu trabalhei 2 anos no Instituto de Pesquisa Polar Coreano. E, desde o ano passado, eu sou pós-doc no Instituto Oceanográfico da USP. Mas não se assustem, que eu sou uma pessoa como vocês, eu sou pessoa como todos, sou gente normal. Tá? A gente tem, né, na cabeça que todo cientista, todo pesquisador é louco, só anda mal arrumado, só vive dentro do laboratório, principalmente homens. Então, vamos desconstruir isso, graças a Deus já está acontecendo. Né? Então, a gente tem aí vários exemplos de mulheres cientistas e cientistas top e que tem vida, né? A gente tem família, a gente tem amigos. Eu, por exemplo, gosto de dançar, gosto de brincar, tenho minhas sobrinhas, mas nessa foto aqui eu não estava com as sobrinhas, tá? Estava sozinha mesmo, brincando na piscina de bolinha, lá na Coreia ainda, os coreanos quase morrerem do coração. Mas eu estudo Antártica, e quem que pode aprender, quem que se interessa por Antártica, quem que pode falar sobre a Antártica? Então, estudantes que querem trabalhar com a Antártica, que eu acho que é a maioria aqui de hoje, professores que querem falar sobre a Antártica em sala de aula, porque a gente não tem esse assunto nos livros didáticos, nem de ensino fundamental, médio, nem no ensino superior. É muito raro as faculdades que falam sobre a Antártica no currículo. E qualquer pessoa que queira entrar para o time que eu falo, o time do Quero Salvar o Mundo, tá? Então, todo mundo, na verdade, deveria, não é nem quer, deveria aprender sobre a Antártica, aprender sobre a sua importância, tá? Para conservar. E à medida que eu for falando, vocês vão entender o porquê que eu falo tanto da importância, que eu falo tanto que todo mundo deveria conhecer a Antártica.
Quando a gente fala em Antártica, na verdade, o que vem na cabeça, né? Só gelo, neve, alguma pedra mais escura ali no fundo, tudo deserto, sem nada nem ninguém. Nessa foto ainda tem uns 3 alienzinhos ali, né? Bem estranhos ali para a paisagem. Só porque a Antártica é o lugar mais seco, que é o maior deserto do mundo, é o lugar mais frio do planeta, sendo que já foi medido a temperatura de menos 98 graus Celsius, a média no interior da Antártica é de menos 60 graus, tá? Então é o lugar mais frio, mais ventoso, mais seco. Então a gente acha mesmo que só tem gelo, neve e nada mais. A Antártica é mesmo um continente cheio de gelo. Então é terra coberta de gelo, mais ou menos 98% do continente é coberto de gelo. Ah, então, quem pensa, quando fala em Antártica, né, não pensando na cerveja, mas pensando na Antártica continente, quem pensa em gelo, branquinho, neve, até tá certo, né? E aí a gente tem os pesquisadores que trabalham com esse gelo, com essa neve, trabalham lá para o interior do continente, fazendo estudos de glaciologia, meteorologia, estudos de física atmosférica e tal. Então, aqui, ó, a gente tem o mapa da Antártica, dá para ver que na pontinha da península, a gente tem algumas ilhas, onde ficam, em uma delas, é onde fica a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é a Estação Antártica Brasileira. E aí, a gente tem alguns pesquisadores que vão até o módulo Criosfera, que é uma cooperação entre Brasil e principalmente Estados Unidos, que fica a 2.500 quilômetros de distância da nossa estação brasileira, tá? Então, aqui dentro, a gente tem vários computadores com equipamentos para meteorologia, para essa parte de física atmosférica e tal. E aí, quando os pesquisadores vão lá, eles acampam em volta desse módulo para poder fazer coletas de gelo. Então, eles usam como se fosse uma broca gigantesca, que eles vão furar o gelo, tirar testemunhos para estudar. E por que isso? Porque o gelo na Antártica, ele foi acumulando durante milhares e milhares e milhares de anos, tá? Então, a neve se forma, cai e vai acumulando. Com isso, quando a neve se forma, ela pega tudo que está em volta ali do vapor de água, né, e condensa junto. Então, poeira, os gases, se tiver alguma poluição, tudo isso vai se acumular em forma de neve. E aí dá para fazer um estudo da estratificação aqui do gelo, para saber o que tinha há milhares de anos, tá? E é por isso que hoje em dia eles sabem que há tantos milhares de anos a gente tinha uma quantidade de gás carbônico na atmosfera, e hoje em dia a gente tem muito mais do que antes, e aí dá para fazer todo esse estudo de mudanças climáticas, né, o aquecimento global. Além disso, no gelo, a gente também tem fungos. Então, dá para se estudar a parte de microbiologia. Tem vírus, tem bactérias congeladas nesse gelo e, como eu falei, fungos, que já foram identificadas mais de 1.000 espécies de fungos
encontrados nesse gelo, na neve, no ar, no solo, em excretas de animais e associados a outros animais, tá? E quando a gente fala em animais da Antártica, o que vem na cabeça? Primeira coisa, pinguim, aquele montoeiro de pinguim, né? Aquela colônia gigantesca, que na foto não dá para ver, que eles são todos fedidos, bonitinhos, mais fedidos, e a gente tem, então, essa grande quantidade aí de pinguins. Na Antártica, a gente tem 6 espécies, tá? Mas lembre-se que não existe pinguim só na Antártica, tá? Em todo o hemisfério sul, a gente encontra pinguins. Então, ao todo, são 17 espécies que estão distribuídas, né, na América do Sul, na África, na Austrália, Nova Zelândia e Antártica. Tá bom? Só que na Antártica a gente tem 6 espécies. E elas também são estudadas, né? Então, tem os pesquisadores que vão lá, pegam os pinguins, medem os pinguins, né? Eles fazem uma contagem de população, fazem um estudo de reprodução. Só um minuto que meu computador resolveu pensar, tá? E aí eles fazem, né, estudo de alimentação, reprodução, população. Então tem que medir tudo, tem que pesar o animal, medir o bico, coletar sangue, coletar penas, coletar tudo o que pode para poder fazer todo esse estudo com os pinguins. Então, só um minuto. Aí, acho que agora foi, hein? Vamos ver. Espera aí. Vamos ver se volta. De onde parou. Legal. Não. Ai, ai. Acho que agora vai, hein? Aí, muito bem. Tá vendo? Agora foi. Então, como eu estava falando, os pesquisadores, eles vão e coletam tudo que pode do pinguim. Então, vai lá, pega o pinguim, enfia nesse saco para poder fazer todas as coletas e, além de não machucar a gente, não machucar também o animal. Porque se não souber pegar, não souber colocar no saco, aí nesse saco de estopa, o animal ele pode ficar se debatendo e aí vai machucar a gente e pode machucar o animal também, tá? Então, a hora que a gente coloca nesse saco, ele já fica quietinho. Ele fica quietinho ali e tudo vai ser coletado. Claro, essas pesquisadoras, elas estudam a parte de estresse e toxicidade, então, isso daí também ajuda, na verdade, no estudo, né, porque aí elas têm, olha lá, o pinguim, de vez em quando eles ficam bravos, né, mas ele não vai em cima de ninguém, ele simplesmente
olha para trás e vai embora, reclama e vai embora, tá? Além disso, hoje em dia a gente tem uma plataforma na internet que chama Penguin Watch. É um site para ciência cidadã que qualquer pessoa pode entrar, escolher uma câmera, tá? Então, essas daqui embaixo são várias câmeras que os pesquisadores colocaram ali, distribuídas em pinguineiras. E aí você entra e conta quantos pinguins você vê em cada filme. Então, você pode ficar horas e horas contando pinguins ali, e isso vai ajudar os pesquisadores na contagem de população, tá? Então, se fosse só 1, 2 pesquisadores fazendo isso, ia demorar uma eternidade. Mas eles abriram essas câmeras para as pessoas, e além das pessoas poderem ver os pinguins, elas podem ainda ajudar na pesquisa. Então, o site é penguinwatch.org. O site está em inglês, mas é bem intuitivo, você vai, escolhe a câmera e fica lá contando. Como está escrito no site, pode ser bem viciante. Bom, além dos pinguins, a gente, né, além dos pinguins ali em terra, tal, a gente sabe que a Antártica é conhecida como continente pulsante, porque ao redor dela a gente tem o Oceano Austral, que congela e descongela durante o ano. Então, no verão descongela, no inverno congela. E esse Oceano Austral congelado também vai fazer parte do território da Antártica. Tanto que no verão a gente considera o território de 14 milhões de quilômetros quadrados, e no inverno o território, né, o tamanho vai para 22 milhões de quilômetros quadrados. E é aí que a gente vai encontrar, sim, a maior biodiversidade, né, da Antártica, tá? Então, a gente vai encontrar, e travou de novo, não. A gente vai encontrar as baleias, que vão até a Antártica para se alimentar, e a gente vai encontrar também os pinípedes, que todos são considerados mamíferos marinhos. Na verdade, as aves também são consideradas aves marinhas, incluindo, claro, né, os pinguins. Por quê? Porque todos eles dependem do oceano para se alimentar, para fazer migração, e alguns até para se reproduzir. Então, no interior da Antártica, bem lá no Polo Sul, a gente não tem mesmo animais vivendo por ali. Não tem foca, não tem pinguim. Tá? Então, quando fala, o pinguim vive no Polo Sul, pode falar, não vive no Polo Sul, porque lá não existe nada. Só alguns pesquisadores meio loucos que têm uma estação americana bem no Polo Sul, que aí eles ficam lá durante o ano todo. Mas outros animais não existem. Eles ficam principalmente na parte mais litorânea para poder se alimentar, né, do alimento que vem ali do oceano. O único animal que fica um pouco mais para dentro, no interior da Antártica, e que se reproduz perto do inverno e continua no interior da Antártica, né? Interior que eu falo um pouquinho só a mais do que o litoral, é o pinguim imperador. Todo o resto dos animais, no inverno, vão ficar ao redor da Antártica, ali na zona litorânea. Alguns, como a foca de Weddell, vão ficar até dentro da água, e outros vão fazer a migração, como as baleias, principalmente, que saem de lá e vão para vários locais, como a jubarte, por exemplo, que sai de lá e pode chegar até aqui no Brasil, ou até do outro lado, né? Chile, Colômbia, Equador, tá bom?
A foca de Weddell, como eu falei, ela fica dentro do oceano durante o inverno. Por quê? Do lado de fora, a gente tem essa variação de temperatura muito grande. Então, no verão, ali no litoral principalmente, a média é de 0. E no inverno, a média é de -15, -19. Já dentro da água, a temperatura da água vai de -2 até 1, 1,5. Essa variação, ela não é tão grande durante o ano todo, tá? Então, é muito mais fácil ela ficar dentro d'água, só com o narizinho para fora, do que ficar do lado de fora, passando muito, muito frio. E aí a gente tem também os pesquisadores que estudam tudo isso, né? Tem os que estudam a população, né? Eles fazem a densidade, né? A estimativa de densidade. Eles usam principalmente, né, navios ou aviões, helicópteros, para poder ficar observando e contando quantos animais eles conseguem enxergar. As focas, por exemplo, essa daqui do cantinho que eu mostrei, a foca caranguejeira, ela gosta de ficar em cima de blocos de gelo. Então, quando passa ou com o navio ou com o avião ou helicóptero, dá para ver as focas em cima desses blocos de gelo. Então, eles vão contando e fazem essa estimativa de densidade. Outra maneira que hoje em dia está usando bastante, que são os drones. Porém, lá na Antártica, a gente tem um grande problema com os drones, porque eles fazem barulho, e na Antártica, um barulhinho se torna um barulhão, e aí não pode chegar muito perto dos animais com os drones. Então, tem vários problemas com isso, tá? E eles podem também pelas fotos de satélite, também contar esses animais, que também tem o problema de, se tiver com nuvens e tal, as fotos de satélite não saem tão boas. Já os mamíferos marinhos, né, que vivem em terra, também, né, como eu falei, eles podem passar com os aviões e ir contando as focas que ficam em cima ali dos blocos de gelo, mas também eles podem ir, os pesquisadores podem ir em terra, perto das colônias, e fazer esse censo direto ali, contando mesmo quantos indivíduos tem na colônia. E aí dá para fazer uma coleta de sangue, de pelo, de unha, de excretas, para poder estudar tudo, né? Tudo que pode sobre reprodução, alimentação, se os animais estão com alguma doença ou não, como descobriram, por exemplo, não em mamíferos marinhos, mas em pinguins, o vírus da gripe aviária há alguns anos, tá? Então, dá para estudar tudo isso. E das baleias, também dá para fazer coleta de pele e gordura, chegando mais perto delas com o bote. E aí eles usam umas cápsulazinhas num rifle, o rifle de ar pressurizado. Então, atira, vai entrar na pele da baleia e tira, então, esse pedacinho aqui, ó, de pele com gordura. Não machuca o animal, porque isso daí não é nem uma casquinha, né, da pele da gordura da baleia, tá? E com esse pedacinho dá para estudar muita coisa, inclusive a parte de toxicidade e principalmente de DNA. Além de todos esses grandes animais, né, que eu chamo de fofofauna, dentro da água a gente também tem o combustível da Antártica, que é o fitoplâncton. O fitoplâncton, então, já tem descrito mais de 100 espécies de microalgas. Tá? As microalgas ficam ali na superfície da água e quando congela, algumas
vivem no gelo, como esse gelo aqui de baixo, né, que está todo verdinho. Por quê? Porque ficaram microalgas congeladas no gelo, que a gente chama de microalgas de gelo, tá? E aí, durante o inverno, elas ficam lá dentro, né, do gelo, quietinhas, congeladas. Porém, quando volta o verão, que começa a descongelar, junto com o degelo vem a luz. E junto com a luz, então, né, com tudo isso de nutrientes que começa, né, a aparecer ali com o descongelamento do gelo do oceano, o fitoplâncton começa a se reproduzir e tem tanto fitoplâncton, que dá para ver, então, o verde de fotos, desde fotos de satélite, lá do espaço dá para ver de tanto fitoplâncton que tem. Então, a gente tem essas microalgas, imagina a grande quantidade que a gente precisa ter para ver isso desde o espaço, né? Então, por isso que eu falo que elas são o combustível de toda a Antártica, tá? Claro que o fitoplâncton, né, a gente sabe, não sei se todo mundo aqui conhece, né, mas ele é o pulmão do mundo, né, em todos os oceanos a gente tem fitoplâncton, nos rios também a gente tem fitoplâncton, mas na Antártica esse boom de fitoplâncton no verão vai fazer com que esse ambiente que parecia que não tinha nada, né, volte a aparecer mais e mais vida. Para estudar o fitoplâncton, então, a gente também tem os equipamentos, né? Existe esse equipamento que a gente chama de Rosette CTD. A Rosette é esse equipamento branco aqui, ó, tá? Que nada mais é do que um conjunto de garrafas que a gente coloca. Essas garrafas, elas são como um tubo, só que aberto. E com duas tampinhas que elas se fecham quando a gente quer. E como que a gente fecha? De um botão que a gente aperta lá do navio. Então, essa Rosette vai descer com o guincho, com essas garrafas todas abertas, e aí a água vai passar nessas garrafas. Quando a gente chega numa profundidade que a gente quer, a gente aperta o botão e a garrafa se fecha, tá? Então, por exemplo, na garrafa número 1, eu desço com o guincho até 1 metro de profundidade e peço para fechar a garrafa número 1. Depois eu desço até 5 metros de profundidade e fecho a garrafa número 2. Então, quando volta, eu já sei qual garrafa tem tal profundidade, a água de tal profundidade. E aí eu pego essa água, filtro, como se fosse mesmo um filtrinho de café, eu coloco nesse equipamento aqui do cantinho, ó, e ele, a vácuo, ele filtra essa água e só fica o fitoplâncton ali no filtro. E aí eu consigo ver se em 1 metro de profundidade tem mais fitoplâncton do que em 5 metros, eu consigo ver as espécies de fitoplâncton, e aí dá para estudar e entender tudo o que está acontecendo ali na superfície ou nas camadas de água que a gente coletou. Junto com essa Rosette, aqui no meio, vai o que a gente chama de CTD, que é um equipamento que mede temperatura e salinidade. Como se fosse mesmo, vamos dizer, né? Bem simples e resumido, um termômetro. Ele entra na água e o sinal dele vai sendo levado até um computador no navio, e aí a gente consegue ter toda a temperatura e salinidade de todas as profundidades, que também vai ajudar a entender, né, como que está
Por exemplo, o fitoplâncton a 1 metro de profundidade, a 5 metros de profundidade e tudo mais. Além disso, né, com o combustível, quem come esse combustível, principalmente, é o animal mais importante da Antártica, que é o crio. O crio também tem em todos os oceanos, existe crio, mas na Antártica existe uma espécie principal que ela cresce mais do que o crio de outros oceanos, então ele chega a ter 7 a 8 centímetros na Antártica, e ele também cresce em quantidade, e é tanta que ele também tinge as águas de vermelho. O fitoplâncton tinge de verde e o crio tinge de vermelho, salmãozinho, tá? Porque tem muito crio. E ele se adaptou muito ali na Antártica, porque o crio, ele então filtra a água, tá? Então, ele pega todo o fitoplâncton que está ali boiando na água para comer. Durante o inverno, lembra aquelas microalgas que ficam congeladas no gelo? Então, o crio, ele vai se alimentar delas. Então, ele fica ali, ó, principalmente os jovens, crescendo durante o inverno, só chupando a tetinha de alga durante todo o inverno, tá? E aí, quando acaba o inverno, né, como tem muito crio, ele vai ser alimento para praticamente todos os animais que eu falei para vocês até agora. As focas, os pinguins, outras aves, os peixes, as baleias e os invertebrados. Por quê? Se a gente acha que na Antártica não tem nada, imagina no fundo do oceano da Antártica, né? A gente acha que é um deserto completo. Porém, embaixo dessa camada de gelo verde, a gente tem uma grande quantidade de animais, principalmente invertebrados. E a riqueza é tão grande que pode ser até maior do que alguns recifes de coral, tá? Então, a gente tem muitos animais, muitos invertebrados por lá, que vivem no fundo, se alimentando desse fitoplâncton, que também, além de estar na superfície e ser alimento para muitos organismos na superfície, esse fitoplâncton, ele também cai até o fundo e alimenta esses animais lá do fundo. O crio, durante o inverno, que ele está lá, né, se alimentando na tetinha de alga, ele também vai fazendo cocô ali, e esse cocôzinho vai caindo até o fundo, e também vai alimentar esses invertebrados lá no fundo do oceano. E foi com o Bentos, então, que eu me formei, né, estudei, fiz o mestrado, fiz o doutorado, e para estudar o bentos, né, que a gente fala, que são esses organismos que vivem lá no fundo, eu fui 5 vezes para a Antártica. A primeira vez, então, foi em 2003, eu fui com o navio, o Arirongel, da Marinha do Brasil. Eu saí do Rio de Janeiro, fiquei 15 dias no navio e cruzei, foi a primeira vez que eu cruzei o Estreito de Drake, que é essa passagem aqui conhecida como a passagem mais terrível de todos os mares, tá? É o Estreito de Drake, que pode ter ondas de 8 a 10 metros de altura. Então, é conhecido como o oceano mais tempestuoso do mundo, porque é o encontro do Atlântico e do Pacífico. Fui para a Antártica, então. 15 dias,
E aí, desci do navio e fiquei na estação Antártica Comandante Ferraz. Como eu falei para vocês, ela fica bem na pontinha da península, em uma ilha, a Ilha Rei Jorge, que fica na pontinha da Península Antártica. A gente tinha essa estação aqui, que em 2012 pegou fogo, mas esse ano foi inaugurada a nova estação. Mas mesmo assim, desde o começo, né, que foi colocada essa estação em 1983, todos os pesquisadores, né, os militares também, que ficam lá durante o ano todo, têm todo o conforto que se pode ter, né, como se fosse um hotel. Então, sala de estar, lavanderia, quarto, banheiro, para a gente ir no banheiro normalmente, tomar banho, tá? Então, a gente tem todo o conforto dentro da estação. E nessa minha primeira vez, eu fiquei 57 dias na estação brasileira. Eu participei, então, desse projeto Rede 2, comecei a estudar, né? Na época, eu estava no mestrado, eu estudava biodiversidade de invertebrados que vivem sobre as algas. Mas esse projeto que eu participei, a gente estava fazendo um monitoramento da Baía do Almirantado, que é a Baía onde está a Estação Antártica Brasileira, para ver se não tinha poluição depois de muitos anos, né, porque a estação foi colocada em 1983, e esse projeto de monitoramento segue até hoje, tá? E aí a gente fez várias coletas de invertebrados com essa embarcação aqui que a gente chama de escua, que ela é bem menor, né, dá para ver aqui o chefe de pé, tá? Mas ela tem um guinchinho aqui, ó, que nunca funcionava, que eu e o chefe a gente tinha que puxar os equipamentos na mão, mas existe, o guincho existia ali. E aí a gente usou, né, essa draga pequenininha para pegar, né, o sedimento lá de baixo, porque como os organismos ficam lá no fundo, eles vivem sobre a lama, né, sobre o sedimento. Então, quando a gente passa a draga, a gente pega os animais, eles vêm com lama e a gente precisa separar tudo isso. Essa garrafa de Nansen aqui, né, para pegar água e também entender ali o que passa em volta dos animais, mesmo lá no fundo, né, então a gente coleta água para estudar também. Esse mini box core, que é uma caixa, como se fosse uma caixa, que vai com uma pá do lado. Então, essa caixa, ela vai aberta, quando chega lá no fundo, ela finca no sedimento, e essa pá vai fechar e trazer todo o sedimento para a embarcação ali. E aí, a gente vai também pegar todo esse sedimento, lavar para poder encontrar os animais. E o Vanvin, que parece um pegador de macarrão, que ele vai até o fundo aberto, fecha, pega todo o sedimento e traz para a gente. E aí a gente fez coleta nesses 4 pontos diferentes aqui, e isso, como eu falei, né, tem que chegar com os animais, lavar, colocar no aquário por um tempo, depois a gente já coloca na lupa, no microscópio, para já ir vendo o que a gente trouxe, né? O que a gente encontrou de animais e tal, para depois identificar por espécie e, no caso, fazer experimentos para entender o que está acontecendo com a cadeia alimentar, com a teia alimentar do lugar, o que eles estão comendo, se está faltando alimento, se não está, como eles estão guardando essa energia para sobreviver durante o ano todo, tá? Então, foi esse trabalho que eu fiz em 2003. Depois, eu fui para a Espanha para fazer o doutorado, então fiquei 4 anos em Barcelona, e aí eu comecei a trabalhar muito mais específico com essa parte de teia alimentar, que a gente chama de ecologia trófica, para entender tudo, né,
principalmente essa parte, né, do alimento, se está modificando ou não com esse degelo que está acontecendo, e se o acúmulo de energia nos animais também está modificando ou não com essas mudanças de alimento que estão acontecendo. Quando eu estava no doutorado ainda, eu conversei, né, com uma professora do Rio de Janeiro, que eu a conheci em 2003, na primeira vez que eu fui para a Antártica, e eu tinha bolsa do Ciências Sem Fronteiras lá na Espanha, e eu precisava voltar para o Brasil. Então, eu conversei com ela, tudo, falei se tinha uma maneira de vir e fazer o pós-doc com ela, e aí foi quando eu consegui ir para a Antártica 2 vezes, para fazer coletas, já pensando no pós-doutorado, quando eu voltasse da Espanha. E aí eu fui, né, com o Hércules, que é o avião que a gente usa, que é o avião de carga da Força Aérea Brasileira. A gente vai, né, bem acomodado aqui no meio das cargas, bem juntinho um com o outro, né? E aí, chegando lá, em Punta Arenas, eu desci, entrei no navio, no Almirante Maximiano, e a gente fez coleta nesses 3 pontos aqui, diferentes, né? E a mesma coisa, a gente também usa aqueles equipamentos que eu mostrei para vocês lá na embarcação, só que aí no navio são bem maiores os equipamentos, mas também a gente tem que pegar, lavar, separar, tudo ali dentro do navio. E depois que eu voltei, então, da Espanha, fui para o Rio de Janeiro, tentei bolsa, tentei o pós-doc e não consegui. Primeiro porque nós tentamos bolsas de todos os jeitos, CAPES, CNPq, FAPERJ, e nada, né? Na época também já tinha crise de bolsas, como sempre, na verdade. E a professora, então, ela ficou muito doente, teve que fechar o laboratório e tal, e aí a gente repassou esse material meio a contragosto para mim, mas a gente repassou esse material para um outro professor lá do Rio de Janeiro, e até hoje estou esperando os resultados, que não teve, mas na verdade eu até fiquei feliz porque isso foi 2015 para 2016. No meio de 2016, eu fui para um simpósio na Malásia, e eu até tinha tentado, né? Fui atrás de um outro pós-doc no Rio Grande, e aí eu consegui uma bolsa, mas eu não ia trabalhar com Antártica. Aí eu fui para lá, fiquei 3 semanas, e tinha um congresso na Malásia para ir, que eu já tinha ganho até ajuda para ir para o congresso e tal. Falei para a professora, ela falou que tudo bem, que eu poderia ir. E no trajeto, né, do Brasil até a Malásia, eles enviaram um e-mail, o CNPq enviou um e-mail falando que o projeto que eu estava não ia ser financiado e que as 3 bolsas não iam existir. Aí eu cheguei no congresso da Malásia para apresentar meu trabalho, e aí? Eu era o quê? Eu não era aluna, eu não era professora, eu não era pós-doc, eu não era nada ali, e eu ia me apresentar como, né? Eu peguei o microfone e falei, eu sou pós-doc, eu sou doutora pela Universidade Autônoma de Barcelona, saí do Brasil com uma bolsa, cheguei aqui e não tenho bolsa. Ainda fiz o Brasil passar vergonha. Estou procurando emprego. A professora, né, uma pesquisadora coreana, estava me assistindo, era tudo que ela queria, incluía a parte de ecologia trófica num projeto dela, que ela estava enviando, e ela me convidou, então, para ir para a Coreia, trabalhar com ela e ser a líder do grupo de pesquisa de ecologia trófica. Eu fui, então, fiquei 2 anos lá, e a gente foi para a Antártica. Eu fui para a Antártica 2 vezes com os coreanos, porque o projeto era estudar os organismos bentônicos dentro dessa baía aqui onde está a estação coreana.
Então, a estação está aqui e tem um glaciar lá no fundo, ó. E aí, eles já têm essa estação há mais ou menos, hoje em dia, 32, 33 anos. E essa professora vai para lá desde o começo, e ela conhece muitos animais que estão ali, né? Então, a parte de biodiversidade, já sabia-se muito, mas a gente estava querendo entender a parte de ecologia trófica. E aí que a gente saiu da Coreia para ir para a Antártica, saiu dali, parou em Paris, Santiago, Punta Arenas, Antártica. E nesse caso, o Programa Antártico coreano, diferente do Programa Antártico brasileiro, ele toda a logística é feita por civis. Então, tem o Instituto Antártico Coreano, que tem a administração própria, tem os pesquisadores, tudo. E aí, dentro disso, eles pegam, né, eles escolhem as 17 pessoas que vão passar o ano todo na estação. No Brasil, toda essa logística é feita pelos marinheiros, pela Marinha do Brasil, tá? Então, é bem diferente, por isso também que a gente vai com o navio da Marinha, com o avião da Força Aérea. Na Coreia, como é tudo de civil, a gente vai de avião de linha mesmo, até Punta Arenas, e depois de Punta Arenas para a Antártica, a gente pega esse aviãozinho aqui, que é um avião de uma empresa de turismo de aventura. E aí, lá dentro, né, bem diferente do nosso avião da Força Aérea, bem mais confortável, com serviço de bordo e tudo. Aí eu fiquei 67 dias na estação coreana, né, fazendo a pesquisa. E aí, como eu falei para vocês, a gente queria entender, né, o que está acontecendo com os organismos aqui, né, nessa baía. Então, se vocês olharem aqui, dá para ver, ó, uma linha azul, que em 1956 era onde estava esse glaciar. E esse glaciar, ele está perdendo gelo durante, né, todos esses anos, ele vem perdendo gelo. E em 2017, quando a gente foi lá, ele já estava aqui, né, onde está na foto, tá? Então, a gente conseguiu até coletar novos organismos que nunca tinha sido coletado, porque tinha aberto uma nova parte ali perto do glaciar. E aí a gente fez essa comparação, tanto de biodiversidade, quanto de cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar bem perto do glaciar e bem mais longe do glaciar. E qual a diferença, né? O que importa fazer, entender a cadeia alimentar perto do glaciar? Quando o glaciar ele derrete, ele joga muita água doce na água e também muita matéria inorgânica que vem da terra ali, junto com a água doce. E essa matéria inorgânica, muitas vezes não é nada, né? Não é importante para os animais e, às vezes, pode até soterrar os animais, principalmente aqueles que são filtradores. Além disso, a gente fez coletas, né? Ao invés de fazer com aqueles equipamentos que eu mostrei, a gente fez coletas com mergulho. Então, tinham 3 mergulhadores, incluindo esse menino, que era doutorando, e ele mergulhava para poder coletar os organismos que a gente queria até 30 metros de profundidade. Depois eu voltei para a Coreia, fiquei 20 dias na Coreia, fui para Nova Zelândia, peguei o navio coreano... Peguei o navio coreano na Nova Zelândia, fiz todo esse trajeto com o navio até chegar de novo na península para poder fazer coletas aí agora com aqueles equipamentos grandes que eu falei, que podem ir até 1.000 metros de profundidade ou até mais, vai depender do quanto de cabo o guincho tem. Aí, então,
O navio coreano é um quebra-gelo. O nosso navio aqui no Brasil, os dois, né, eles conseguem estar em águas geladas, mas não quebram gelo. E aí, com o quebra-gelo coreano, eu consegui ver coisas que eu ainda não tinha visto, como o mar congelado, né, o gelo ali, ó, se formando mesmo, congelando, e consegui descer num bloco de gelo. Então, aqui o navio está do lado de um blocão gigantesco de gelo, e a gente conseguiu descer ali porque tinha alguns pesquisadores que também queriam fazer coletas desse gelo aí que estava, né, que é do oceano congelado. Com isso, a gente conseguiu, né, fazer uma cooperação Brasil-Coreia. Eu consegui que a minha supervisora convidasse uma outra professora aqui de São Paulo, uma outra pesquisadora da USP, a Mônica Pet, e ela foi, então, no navio, a gente fez coletas, e nessa cooperação a gente conseguiu identificar 1.325 indivíduos entre vários grupos aí de organismos diferentes, tá? Além disso, durante toda a minha trajetória de pesquisadora antártica, eu participei da Associação de Jovens Pesquisadores Polares. Então, muita gente, já estou vendo as perguntas aí, como é que eu faço, onde eu encontro, tal. A Apex Internacional, ela tem bastante networking, tá? Para a gente conhecer muita gente, muitos pesquisadores, principalmente pesquisadores jovens, porque é uma, né, traduzindo aí, bem literal, Associação dos Jovens Pesquisadores Polares. O que eles querem fazer, o objetivo deles é juntar, né, juntar esses pesquisadores jovens para que a gente se conheça e também para a gente conseguir se desenvolver, né, na pesquisa, em políticas públicas, na divulgação científica, tá? Então, participar da Apex é muito bom, que eles também eles dão algumas ajudas para alguns congressos, tá? Então, eu já fui membro da Apex Brasil, já fui coordenadora científica da Apex Brasil, já fui coordenadora de divulgação científica da Apex Internacional. Então, quem quiser, tem a apex.is, que é o site da Apex Internacional, tá? E dá para ter muito contato por ali, e foi através da Apex que eu consegui, né, que eu comecei a fazer várias palestras, dei entrevista quando fui para Rondônia, a gente leva também alguns desenhos de escolas, né, que a gente fala sobre a Antártica nas escolas e pede para as crianças fazerem desenhos, a gente leva o desenho das crianças, tira foto, mostra para as crianças que a gente tirou foto com o desenho delas lá na Antártica. A gente já faz palestras via Skype, né? Quando era Skype, desde 2010 eu faço palestra via Skype, né? Então, essa parte aí do Meet, do Zoom, hoje em dia aí não. Agora aqui na pandemia, eu dava palestra via Skype, né? Não sei nem se vocês conhecem ainda o Skype. Além disso, com a Apex, né, com esse networking, eu já representei a Apex no SCAR de Barcelona, no encontro na Bulgária, acabei conhecendo o presidente da Bulgária, organizei evento da Apex, né, lá em Barcelona, organizei evento em Rondônia, então foi o primeiro seminário polar da Amazônia, onde a gente falou sobre a Antártica durante um dia inteiro, no meio da Amazônia, para muitas crianças, muitos estudantes
muitos indígenas, muitos ribeirinhos estavam lá para aprender sobre a Antártica. E, além disso, já ganhei, nesse mesmo congresso que eu fui convidada para ir para a Coreia, eu ganhei o melhor pôster do congresso, com um curso que a gente tem online, né, que faz parte da Universidade Federal do ABC, que chama Antártica ou Antártida. E por que tudo isso, né? Primeiro, por que eu estou falando de mim, falando tudo isso aí? Não é para me aparecer, tá, gente? Não é para aparecer, é só para mostrar que a gente pode, vocês podem, tá? Então, com a minha experiência, eu fui para Barcelona, eu fui para a Coreia, eu já viajei para a Bulgária, que por sinal foi um encontro aí da Apex. A Apex deu essa ajuda para eu ir para a Bulgária, tá? Então, à medida que vocês querem estar no meio da Antártica, uma das perguntas até, vocês têm que ir atrás, já vai procurando, perguntando quem que pode ser seu orientador de iniciação científica, qual o caminho, o que você quer estudar. Então, como eu mostrei, né, como eu falei no começo, são poucos exemplos que eu trouxe aqui. Hoje em dia, na Antártica, a gente tem milhares e milhares de possibilidades, desde biologia, física, química, a parte de arquitetura também, tem projetos por causa de todo o material que precisa ser usado para a construção das estações, para não ter impacto no ambiente. Que mais? A parte de medicina, tem projetos para entender o que acontece com o ser humano em ambientes extremos. Tem um projeto de astrobiologia, até a NASA faz projeto lá para entender, né, num ambiente tão extremo que acontece, que aí eles fazem uma relação com o espaço, de tão extremo que a Antártica é. E psicologia também. Então, é um mundo de possibilidades. E por que esse mundo de possibilidades? Né? Por que a gente faz questão de ir para a Antártica, estudar tudo isso? Porque a gente, principalmente que está aqui na América do Sul, a gente está muito pertinho da Antártica. A gente fala de Antártica, parece um outro mundo, parece que está a milhares e milhares de quilômetros da gente. Mas não, da pontinha da América do Sul até a pontinha da Antártica, tem 750 quilômetros. A única coisa que tem ali é o bendito Estreito de Drake, que é difícil de passar. Nada que um Dramin não ajude. Então, ela não está tão longe da gente, tá? Ela está bem, bem perto, principalmente pela conexão que a gente tem pelas correntes atmosféricas, que as correntes atmosféricas, elas não estão paradas, né? Elas estão se movimentando, então o que é frio é formado na Antártica e ele sai de lá e chega aqui, né, no Brasil, como as nossas conhecidas frentes frias, ou até a massa polar, que 1 mês, 2 meses atrás, ela apareceu aí, que até nevou no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, tá? E aí ela traz tudo isso, ela traz esse frio, muita coisa também vem junto, né, de poeira, tal, nutrientes, né, poeira de nutrientes também vem, e aí isso acaba influenciando a nossa agricultura também, tá? Então a gente tem essa dependência aí das correntes atmosféricas e das correntes marinhas, que também as correntes frias são formadas na Antártica e as correntes quentes formadas no Equador. E aí existe essa troca. E para que existe essa troca, tanto nas correntes de ar quanto de mar? Para poder com que o planeta tenha uma temperatura habitável para a gente. Com isso, a gente tem, por exemplo,
uma das correntes frias formadas na Antártica, ela sobe pela América do Sul, e aí uma parte dela reaparece em um lugar muito característico que se chama Cabo Frio e Arraial do Cabo. Não é à toa que tem esse nome, porque é uma corrente muito, muito fria que aparece lá, né? E com isso, ele traz, né, essa corrente fria, traz muito oxigênio e muito nutriente. O fitoplâncton tem um bloom ali em Cabo Frio e vai trazer muito peixe, ajudando muito mais a pesca por lá, tá? Então, não só na parte do meio ambiente, mas como a parte econômica, a gente também depende da Antártica. É por isso que a gente estuda tudo isso e por isso também que eu sempre tive essa vontade de falar da Antártica. E aí, quando eu voltei da Coreia e vi que os coreanos estão lá longe da Antártica, mas que eles sabem muito mais de Antártica do que a gente, eu criei, então, o Instituto Gelo na Bagagem, que o carro-chefe é o YouTube, né? Então, toda quarta-feira tem um vídeo que eu falo sobre a Antártica, alguns eu falo de oceano geral, porque tá conectado, como eu sempre falo, né? Tudo está conectado. E então, eu faço o YouTube para que muitas pessoas consigam entender e saber um pouco da Antártica, tá? Então, no site gelonabagagem.com tem lá o link para tudo, né? Para o Instagram, para o YouTube e também para os cursos, né? Que eu dou curso online, curso presencial. Começou a voltar, né? Semana passada, no fim de semana passado, eu estava em Ubatuba, dando curso presencial lá em Ubatuba, com todo cuidado, a gente não tirou nem a máscara, só 8 pessoas, mas foi muito legal, depois de muito tempo, fazer um curso presencial, mas também, né, os cursos online, as pessoas estão se interessando, estão querendo entender a Antártica aí. Então, quem quiser, tem o Instagram, o Facebook também, que toda vez, né, toda semana aí, todos os dias, na verdade, tem postagem no Instagram, e tem curiosidade, notícias, tá? E quem quiser pode ir lá seguir, vocês vão ficar inteirados. E é por isso, então, agora vocês entendem que qualquer pessoa pode conhecer a Antártica e deve conhecer a Antártica. E eu espero que muitos aí de vocês tenham visto que vocês também pode ir atrás, fazer contato, conversar, e quem sabe aí das 75 pessoas que estão aqui hoje, se vocês todos não vão virar pesquisadores antárticos, tá? Obrigada. Doutora Fran, muito obrigada por essa palestra maravilhosa. Agora eu vou ler algumas perguntas que mandaram aqui no chat, pode ser? Tá bom. Primeiro foi da Anne, ela falou: oi, Fran, gostaria de saber como é o comportamento dos pinguins quando os pesquisadores tentam se aproximar por terra. E se entre essas amostras que vocês coletam após a captura, se vocês conseguem retirar amostras de sangue para analisar. Então, o comportamento dos pinguins é de correr, né? A gente chega no meio da pinguineira, eles vão tentar correr mesmo. E aí a gente usa o que a gente chama de pulsar, né? Igual aquele pegador de borboleta, só que um pouco maior para pegar os pinguins. É assim mesmo que a gente pega. E aí sim, dá para pegar o sangue normal, a gente só não consegue tirar sangue deles quando eles saem da água. Que aí eles estão com os vasos totalmente contraídos para não sentir o frio da água, aí fica difícil de tirar o sangue. Mas depois de correr atrás deles, a gente consegue pegar numa boa. Numa boa. A próxima pergunta é da Ana Paula. Ela disse, primeiramente, parabéns pela palestra.
Professora, qual conselho você daria para alguém que pretende um dia trabalhar nesse meio? Diga em quais lugares e instituições deve procurar por oportunidades. Ó, no Brasil é difícil te falar qual instituição, porque a gente não tem um instituto de pesquisa polar centralizado. As pesquisas polares, elas estão, assim, pelo Brasil todo, tá? Então, na verdade, eu te falo para tentar entender o que você quer estudar. Então, se é fitoplâncton, se é fungo, se é bactéria, se é bento, se é pinguim. E aí, a partir disso, você começa a procurar muitos projetos. Hoje em dia tem perfil no Instagram até, então dá para procurar aí bastante, né, a partir do que você pretende estudar, tá? Porque, ó, só agora a gente tem, no Sul tem universidade que está trabalhando com Antártica. Aqui em São Paulo, a gente tem, né, um grupo bastante grande que ainda trabalha, por mais que a gente não vá coletar tão cedo por falta de dinheiro, mas a gente tem um grupo grande no Instituto Oceanográfico. No Nordeste, desde o ano passado, eles estão com um projeto bem grande na Antártica. No Rio de Janeiro. Então, o que eu falo assim, se você quiser uma dica bem legal, mas que dá um trabalhinho, entra lá no currículo Lattes e ao invés de procurar pelo nome do pesquisador, coloca Antártica. E aí você vai achar milhares e milhares de pesquisadores que trabalham com a Antártica. E aí você consegue, mais ou menos pelo que ele trabalha, você consegue ver se ele trabalha com o que você quer trabalhar. E fazer mesmo esse network, encontrar, mandar mensagem, conversar, mandar e-mail. Mas, assim, a primeira coisa que tem que ser feita desde o começo é pensar o que você quer trabalhar. Não adianta também, por exemplo, escrever para mim: ah, doutora Fran, eu quero trabalhar com a Antártica. Tá, mas o quê? Ah, não sei. O que você gosta? Ah, de tudo. Entendeu? Então tem que já ter uma coisa mais definida para você conseguir entrar em contato com os pesquisadores. Definida assim, não precisa ter o projeto, né? Principalmente vocês que devem estar aí no começo, a parte de IC, né? De iniciação científica e tal. Mas pelo menos ter uma ideia do que você gostaria de trabalhar, você tem que ter uma noção, bom? A próxima pergunta é da Gleiciane. Ela diz: olá, Fran, tudo bem? Boa tarde. Gostaria de saber como vocês capturam os pinguins mencionados no início, se no caso utilizaram de alguma anestesia e etc. E se esse método é considerado invasivo. Também gostaria de saber se a anestesia atrapalha as análises hormonais. Não, como eu falei, a hora que você enfia no saco, ele para, porque ele fica no escuro, ele trava, e as meninas que trabalham com pinguins, eu fui só para ajudar mesmo, as meninas que trabalham com pinguins, elas conseguem, elas sabem que elas têm que segurar, segurando na aleta dos pinguins, eles não se mexem, eles não têm como se debater. Então, a gente não usa anestesia, e além do que ia, sim, atrapalhar em análises e tal. A única coisa que vai aumentar o estresse, claro, mas também é o que elas estudam. Então, elas consideram já essa parte, elas já têm, né, os parâmetros lá para entender essa parte do estresse da captura. A próxima pergunta é da Maria Júlia. Ela pergunta: primeiramente, estou amando seu minicurso, Fran. Bom, como você falou sobre a importância do fitoplâncton e vi que você também efetuou pesquisa sobre a qualidade de água, qual seria a sua visão sobre como as ações antrópicas e até mesmo as mudanças climáticas estão afetando a qualidade de água, a comunidade fitoplânctônica, o crio e toda a cadeia trófica ali presente? E além disso, como você observou essas alterações
no meio ao longo das suas 5 viagens para a Antártica? Obrigada. Então, está tendo mudança climática, né, como eu falei, principalmente o degelo, né, aí a gente tem toda a mudança na estrutura, começando do fitoplâncton, de diminuição de quantidade de fitoplâncton, diminuição de microalgas de gelo, o crio também está sendo afetado, está aparecendo um outro animal que a gente chama de salpa, no lugar do crio, que nem todos os outros animais se alimentam de salpa, tá? Então, está tendo uma diminuição de crio. E fora a poluição que, sim, está chegando na Antártica. Como eu falei, a gente depende da Antártica, mas a gente também afeta a Antártica, principalmente com poluição. Com poluição que é levada pelas correntes atmosféricas e pelas correntes marinhas, principalmente plástico e microplástico. Então, já foi encontrado muito plástico, aqui eu não coloquei fotos, mas eu já encontrei muito plástico na Antártica e microplástico. Então, dessa última vez aí, em 2018, né, peguei uns animais, como eu trabalho com cadeia alimentar, a gente tem que abrir, às vezes, dependendo do tamanho do animal, a gente tem que olhar o estômago que tem, e dentro do estômago dos animais tinha microplástico. No sedimento, lá do fundo, tinha microplástico, fiapo, né, de fibra sintética, tá? Tem um estudo de 2018 mesmo, da professora Terezinha Abscher com zooplâncton, né, microcrustáceos, acho que é copépoda, que ela estudou e encontrou muitos dessas fibras de plástico no zooplâncton, que é minúsculo, né, tem milímetros de tamanho. Então, sim, a gente consegue ver, principalmente essa parte do degelo, quem fala que não tem, é que não foi lá, só foi uma vez e nada mais. A gente consegue ver, por mais que eu já tenha ido, né, em várias, tipo, na primeira vez eu fui de novembro para dezembro, depois eu fui em janeiro, depois eu fui agora com os coreanos, eu fui em dezembro, fiquei até fevereiro, depois voltei em março, fiquei até maio e tal. A gente consegue ver isso sim, tanto que a última vez que eu fui com a Coreia, eu peguei um dia de 7 graus de temperatura, e logo depois, né, um dia depois, tinha um bloco de gelo gigantesco na Bahia que tinha se quebrado daquele glaciar que eu mostrei para vocês. Então, a gente vê, sim, essas alterações e essa influência indireta do ser humano lá. Outra pergunta da Anne, que ela pergunta como fica o fator emocional em um lugar que tem condições tão adversas, longe da vida como estamos acostumados. Bom, depende do que você considera a vida como estamos acostumados, porque eu adoro. Eu adoro. Queria estar lá. Bom, o fator emocional a gente tem, lógico, né? Afeta muito, tá? Tô brincando. Afeta muito, tanto que tem os projetos, né, de psicologia. Quando a gente está nos treinamentos, antes de ir para a Antártica, tem os psicólogos que acompanham para ver se a gente pode ficar lá em grupo ou não. Eu ainda brinco, né, que é um Big Brother gigante que você ainda não pode eliminar ninguém. Se você ficar 20 dias ou se você ficar 100 dias, você tem que acostumar e aturar aquela pessoa se você não gostar dela. Então, tem mesmo, a gente fala que depois, né, do Círculo Polar Antártico lá, tem umas mudanças que afloram tudo de bom e tudo de ruim que você tem dentro de você, assim. E, sei lá, a parte mais gostosa é você estar lá cuidando das pessoas, você faz uma amizade, né, pessoas de 2003, que eu conheci em 2003, são minhas amigas até hoje, hoje em dia ainda tem uma internet melhor, mas você acaba esquecendo da internet, sabe? Então, eu pelo menos gosto. Se você não vive sem internet, aí fica meio difícil. Pensa viver no meio do mato, sem internet, sem nada, só com aquelas mesmas
pessoas olhando todos os dias a mesma pessoa. Aí você já tem uma ideia. Tem mais uma pergunta aqui do Renan. Boa tarde, incrível sua experiência, de fato muito importante. Minha dúvida é se existem muitos programas de pós-graduação no Brasil que faz pesquisas na Antártica. Isso é muito difícil de ingressar neles. Desde já agradeço. Então, como eu falei, os projetos antárticos estão espalhados pelo Brasil inteiro e às vezes, principalmente essa parte, né, de taxonomia de invertebrados, a gente tem, às vezes, um professor que trabalha com o molusco da Antártica e a gente nem sabe, porque não é o carro-chefe dele, né? Então, por exemplo, essa professora que eu ia trabalhar lá no Rio de Janeiro, ela trabalhava no departamento acho que era no departamento de zoologia, no laboratório de equinodermata. Só que o maior projeto dela era na Antártica. Mas se você procura pelo departamento dela, pelo laboratório dela, não está escrito. Então é mais difícil de encontrar, mas tem muito programa, sim, não de pós-graduação, é mais pelo professor. Um programa de pós-graduação antártico no Brasil não existe. Tá? De ciência antártica não existe. O que tem são esses projetos com os professores. E para ingressar é isso, como eu já respondi lá em cima, né? Entrar em contato mesmo, fuçar, entrar em contato com os professores para conseguir algumas informações a mais. E uma última pergunta da Maria Fernanda. Ela diz: amei o curso, parabéns por toda a sua jornada. Gostaria de saber mais sobre os estudos com os pinguins. Por muitos anos quis me tornar uma ornitóloga e sou apaixonada por aves e pássaros. Eu gostaria de saber se existe algum projeto que coordena essas aves, pinguins ou outras, que muitas vezes são migratórias. Caso você conheça, gostaria também de saber se existem outros locais onde realizam essas pesquisas em conjunto com o pessoal da Antártica, para cruzar esses dados. Obrigada. O maior grupo de pesquisa de aves hoje em dia está na Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, e depois tem um grupo na Federal do Rio de Janeiro. Então, eles estudam mesmo aves geral, principalmente pinguins e escuas, que a escua é uma ave de rapina que tem lá na Antártica, tá? Doutora Fran, a Comissão da Jabu queria agradecer mais uma vez pela essa palestra incrível. Todo mundo aqui no chat está parabenizando, que foi muito boa. E agora a gente queria que você falasse um número.